É que eu não posso te interromper, mas eu estou aqui justamente com o que disse Agostinho, eu estou aqui com fontes primárias. Aqui nós temos Agostinho, aqui nós temos Calvino. E não é esse o contexto que você tentou explicar. Veja, eu estou aqui fazendo o papel do inimigo, né? Estou fazendo o papel do diabo aqui. Mas Não, veja, eu tô entendendo. veja. Aqui ele está falando que o contexto é sobre cegar o indivíduo e sobre endurecê-lo para o mal. E aí você usou a questão que não é fato primário, mas secundário. O Agostinho fala aqui, ó. Como devemos acreditar, já que, de acordo com a nossa fé, é a divina providência que dirige o universo. Deus, de modo algum, será autor daquele primeiro gênero de males a que nos referimos só do segundo. Ou seja, Deus não vai fazer o homem pecar. E esse ponto aqui que está aqui no livro Livre-Arbítrio, o Agostinho parece que sempre manteve, de algum jeito contraditório também, e o nosso querido amigo aqui, o João Calvino, ele está discordando. Então, veja, eu acho que a sua explicação seria interessante, bacana, não estou discordando dela. Só que ela não explica o texto e o contexto. O texto e o contexto está dizendo que é Deus efetivamente que cega e que é Deus efetivamente que endurece o indivíduo e para o mal. E aqui, diferentemente do que você disse, ele está dizendo que esse ato primário, o Agostinho, é inaceitável. Como é que você vê isso aqui? Não sei se o William permite você continuar falando. Desculpa. Deixa só... O livro do senhor... Irmão Torinho, só fazer uma Agostinho, qual foi? Foi o livre-arbítrio? Você está me ouvindo? É, o livre-arbítrio, mas o contexto que ele usa aqui na Instituta, e ele discorda do Agostinho, é o mesmo. Ou seja, deixa eu explicar aqui. Eu não sei se ele está refutando aqui, porque é exatamente aqui que ele está tocando, ou se ele está refutando, porque, veja, o Agostinho, como o João Calvino, são bons sambarilovistas. Falam, dizem tudo e não dizem nada. São embromation. Tá? Me desculpa aqui a minha sinceridade. Eu tenho todas as obras de Agostinho, eu tenho quase todas as obras aqui do João Calvino, embora a minha base de pesquisa é a Instituta. Então, assim, para mim está muito claro, que Calvino está dizendo o seguinte: é Deus que faz o mal. Literalmente, é Deus. É Deus que promove a cegueira, a maldade, tudo que não presta. É Deus, mas é Deus, não é que Deus permite. E ele ainda fala, ó, não está certo empregar essas formas de falar recorrendo à presciência ou à permissão de Deus. Com relação a quê? A cegueira dos incrédulos e o endurecimento dos maus. Veja, ele pode até ter falado diferente em outro ponto, mas isso aqui, por que eles vão corrigir isso aqui? E aqui a nota de rodapé não entra nesse mérito. Por que ninguém corrige isso aqui? Ou isso aqui é uma heresia e o Calvino se arrependeu e mudou de conceito? Não tem. Na verdade, vocês estão me ouvindo? Uma coisa com a outra. Vocês estão me ouvindo? O que acontece? Desculpa. Tá. Eu estou lendo os comentários aqui. Um está falando para deixar o tempo aberto para rolar, mas eu acho que vai ter muita interrupção. Então eu vou deixar tempo fixo, beleza? É que eu tô. Desculpa aí se eu quebrei a regra, Torinho e William. É que eu quis ajudar o Torinho aí, quer dizer, indagá-lo para não perder o contexto da ideia. Porque a explicação do Torinho, viu, Torinho? Sua explicação é bacana, legal, mas não é o que está aqui. Não está respondendo ao texto do contexto. A explicação. Desculpa aí. Desculpa, pessoal. É que o tempo tinha acabado. Desculpa. Eu vou moderar e vou mutar os microfones, porque senão fica complicado, beleza? Então vamos fazer assim, ó. Torinho estava com 6 minutos e 30, beleza? Então vou deixar o Torinho concluir a ideia dele. O tempo que o Torinho usar vai ser o tempo que o pastor Martinez vai usar depois. Se durante o decorrer da live vocês aqui, tanto o Torinho como o Martinez, acham melhor deixar aberto, aí eu cancelo o tempo aqui, beleza? Vamos lá, então. Pode continuar aí, Torinho. Ok. Eu vou, inclusive, responder um pequeno errinho que na minha concepção, o pastor Martinez cometeu, na minha concepção, tá?
ele está usando o livro Livre-Arbítrio. Porém, Calvino, quando ele fala do conceito de permissão em Agostinho, nesse texto que eu li, ele está usando o texto do Entíridon, tá? Que já foi escrito com o Agostinho velho, tá bom? E assim, todo mundo que estuda Agostinho sabe que ele tem duas fases. Inclusive, ele escreve um livro de retratações, em que uma das coisas que ele retrata é justamente esse conceito de livre-arbítrio, que é empregado nesse livro, Livre-Arbítrio. Né? É claro que ele não nega tudo que escreveu, mas ele nega boa parte, inclusive, essa ideia de permissão ociosa. Então, Calvino, primeiro, combate esse texto do livre-arbítrio, que o próprio Agostinho se retratou depois, e depois Agostinho cita o Entírido, né, que é o Inquirição, né, é uma espécie de biblioteca, né, o Enquíridum, e explica qual o sentido que ele concede o uso da palavra permissão, e também concordando agora com o Agostinho velho, ou seja, com seu posicionamento velho. E aí, nós vamos entrar agora na segunda questão, na segunda objeção que o pastor Martinez colocou. O pastor Martinez, ele disse que Calvino ensina que Deus efetivamente endurece e cega o coração dos homens e os olhos dos homens. Isso é verdade. Porém, existe um modo em que Calvino ele explica como isso acontece. Calvino não ensina que isso aconteça por uma infusão de maldade ou por uma corrupção da parte de Deus. Por quê? Um dos motivos, e depois eu vou ler aqui a própria explicação do Calvino, um dos motivos é que nós cremos na depravação total. Ora, se o homem é totalmente depravado, né, como que Deus vai corrompê-lo mais ainda? Então é impossível haver qualquer tipo de endurecimento da parte de Deus no sentido de corrupção. Como é que Deus endurece o coração do homem? É entregando-o às suas próprias paixões. E Deus entrega assim porque ele quer entregar, ou seja, ele retira a graça desse homem que prende os seus desejos. E Calvino vai dizer que isso é uma forma de punição. Onde eu vou encontrar isso, essa explicação de Calvino? Né? Vou explicar, ela vai aparecer em diversos lugares, não só nas Institutas, porque Calvino ele escreveu só as Institutas, né? Escreveu muitas obras. Mas principalmente a obra contra os libertinos, e depois o comentário dele, que eu vou ler esse comentário, que é o comentário que eu acho que ele explica melhor, quando ele comenta a carta ao Tiago, capítulo 1, versículo 13, né, do livro de Tiago. O que é que Calvino vai dizer? Olha só. Ninguém, ao ser tentado, deve dizer, é Deus que está me tentando, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Tiago 1,13, que ele citou o texto de Tiago. Aí ele vai dizer, ó, atentai bem, pessoal, escutai bem o que eu vou dizer agora. É uma explicação muito importante e até um pouco longa, para não deixar dúvidas. Calvino diz, quando a Escritura atribui a Deus a cegueira ou a dureza de coração, veja bem, é a mesma coisa que o dileto pastor Martinez falou, é o mesmo tema, né? Cegueira e a dureza de coração. Quando a Escritura atribui a Deus a cegueira ou a dureza de coração, ela não atribui a Deus o princípio dessa cegueira, nem o faz autor do pecado, a ponto de atribuir-lhe a responsabilidade. A Escritura assevera que os réprobos são entregues às concupiscências depravadas. Mas isso é assim porque o Senhor perverte ou corrompe seus corações? Isso aqui é uma pergunta retórica. Aí ele fala, de modo algum, pois seus corações estão sujeitos às concupiscências depravadas, portanto já são corruptos e viciosos. Mas, visto que Deus cega ou endurece, porventura ele se torna um autor ou ministro do mal? Não. Mas é desta maneira que ele pune os pecados dos ímpios e dá uma recompensa justa a quem, porventura, recusa deixar-se governar por seu espírito. Daí se segue que a origem do pecado não está em Deus e não se pode imputar-lhe culpa nenhuma, como se ele tivesse prazer nos males ou no pecado, né? O significado é que se esquiva em vão quem tenta lançar sobre Deus a culpa de seus vícios.
porque todo mal não procede de nenhuma outra fonte, senão da perversa concupiscência do homem. E realmente, o fato é que somos levados a desviar-nos de nenhuma outra maneira, senão porque cada um tem sua própria inclinação, como seu condutor e impulsor. Mas Deus a ninguém tenta. Ele prova com isto, porque ele não é tentado pelos males, pois é o diabo que nos atrai ao pecado, e por esta razão, porque ele arde totalmente com o temente desejo de pecar. Deus, porém, não deseja o que é mal, portanto, ele não é autor do mal, do que nos é feito. Isso aqui está no comentário de Calvino, o texto de Tiago 1, capítulo 13. Eu poderia citar outros textos, mas para não ficar lendo. Mas veja, qual é a explicação de Calvino quando ele diz que Deus endurece e cega o coração do homem? Esse decreto, ele é um decreto, primeiro, de punição, porque o homem está resistindo ao chamado, ao Espírito Santo. Deus pune esse homem por conta disso. Agora, retirando desse homem aquilo que o freava. Por quê? Visto que todos nós somos totalmente depravados, é impossível que nós estejamos mais corruptos ainda por uma força ativa da parte de Deus. Né? Então, é uma contradição com a própria depravação total, que nós ensinamos tanto. Não é verdade? Então, a interpretação, aqui, claro, né, com máxima, a data vênia, né? Máxima data vênia, do pastor Martinez, ela está equivocada porque ela está tomando um pequeno trecho de uma parte das obras de Calvino, sem tomar em conta o pensamento inteiro. Né? Então, eu queria sugerir para você, entrar em contato, viu, professor? Queria sugerir para você entrar. Escreveu? Então, mas eu queria sugerir para você. A minha parte nisso. William. Né? Eu ainda vou ver qual é a hora da minha pergunta. Eu vou encerrar aqui, aí o pastor Martinez pode falar. Estão me ouvindo aí? Estão me ouvindo ou não? Ok. Não, o que eu estou dizendo é o seguinte, podia pegar isso que o Tourino falou e botar aqui no rodapé da Instituto, ó. Porque, Tourinho, beleza a tua explicação. Você continua não deixando claro o que está aqui. O que você explicou não muda o que está aqui. O que está aqui, Deus é autor do pecado e Deus é autor do mal. Não tem como mudar o que está escrito aqui. Agora, os calvinistas, que são donos das obras de Calvino, podiam pegar uma nota de rodapé e fazer aqui, nessa instituta, um comentário como esse que você fez, para corrigir o que Calvino falou aqui. Porque neste texto, Calvino está deixando muito claro que Deus, ele manipula o pecado. E, na verdade, eu tenho aqui uma citação do próprio Zwinglio. Ele fala que Deus faz o mal moral e ainda é bom porque ele é Deus. Tá? Mas vamos lá. Agora é você que faz a pergunta, Taurinho. Eu vou pedir por gentileza que não interrompa, tá? Para ser uma conversa bem legal, ou senão, se vocês dois decidirem, eu abro o microfone aqui. Não, eu só interrompi, William, porque eu tô te avisando aqui no particular que o tempo dele já acabou, e você tá beleza, tá deixando correr solto. Então eu tô aqui querendo articular, quer falar também. Tá entendendo? Eu peço que vamos manter aí os 10 minutos aí, tá? Eu vou deixar 3 minutos. 5 minutos. Não, 5 minutos tá bom. Vamos manter os 5 minutos. Podemos passar um pouquinho mais, um pouquinho menos, não tem problema. Pode fazer a pergunta, irmão. Tá, o senhor usou 3 minutos para fazer pergunta para o Tourinho, agora eu vou devolver os 3 minutos para ele e depois eu vou dar 13 minutos e meio. Isso, aí ele faz a minha pergunta, correto? Responder. Pode ser assim? Pode. Então vai lá, Tourinho, por favor. 3 minutos. Só um instantinho, não abre o tempo agora, não, que eu vou pegar aqui também a minha citação. Eu ia fazer outra pergunta ao pastor, porque eu ainda não expliquei o que significa livre-arbítrio para o calvinista, né? Mas, como o pastor explicou ele falou dentro das institutas, eu também vou fazer uma pergunta a ele dentro das obras de Arminio, né? Deixa eu pegar aqui a citação.
Tudo bem. Posso começar? Pode começar. Né? Na página 402, 403, dessa obra aqui, deixa eu tentar pegar ela aqui. Dessa obra aqui, ó, página 402. Essa é o volume 1? Opa, desculpa, é o volume 2. É o volume 2. Eu só li o volume 1. Volume 2. Tá? O volume 2 de Armínio, ele vai dizer o seguinte, vamos lá. Com respeito, você pode, né, abrir lá na página 402, 403, volume 2. Com respeito ao início do pecado, atribui-se os seguintes atos à providência de Deus. Em primeiro lugar, a permissão, aí ele destaca, não ociosa, ou seja, não há permissão de Deus ficar olhando de longe, mas que une 4 pontos positivos. Ele vai dizer, a preservação da criatura com respeito à essência, vida e capacidade, o cuidado para que um poder maior ou igual não seja colocado na oposição, veja, do pecado. A oferta de um objeto contra a qual o pecado será cometido, aqui também está debaixo da providência de Deus. A concessão destinada de sua cooperação, que devido à dependência que uma segunda causa tem da primeira, é uma cooperação necessária. Aí isso aqui é só o primeiro ponto. Aí ele fala, em segundo lugar, Deus também dá aqui, ó, a administração de argumentos e ocasiões que convidam à perpetração do pecado. Em terceiro lugar, Deus dá a determinação de lugar, tempo, maneira e circunstâncias similares. E em quarto lugar, Deus dá a cooperação imediata, propriamente dita, com o ato do pecado. Okay. Isso aqui é o que Armínio fala. Beleza. Pergunta ao Muito senhor, bom. como o senhor explica... Nós sabemos que Armínio não considera Deus autor do pecado, né? Assim como Calvino nega também diversas vezes que Deus é autor do pecado. A questão é que, claro, nós sabemos disso, mas há uma aparente contradição aí, ou uma contradição real, né? Seja em Calvino, né? Já que ele aparentemente, no meu ver, aparentemente, né? Eu acredito que as coisas se juntam, mas para o senhor há uma contradição real. Então, se utilizando dos seus próprios termos, da sua própria concepção, como o senhor explica todas essas atribuições que Armínio dá a Deus com relação ao ato pecaminoso, sem que ele torne Deus o autor do pecado? Olha, eu Muito não bem, vejo... eu vou passar 13 minutos e 30 segundos para o senhor decorrer do jeito que o senhor quiser. Nossa, bastante, hein? Vamos lá. É o tempo que o Torinho usou. Tudo bem, eu agradeço, viu? Ô, Torinho, vamos lá. Em primeiro lugar, quando Armínio fala de permissão, é permissão mesmo. Ele não fala de uma permissão que é manipulada. Ele não fala de uma permissão que é engendrada, que é articulada. Não, ele fala de uma permissão real. Então, no arminianismo, tanto no wesleyanismo, Deus permite o mal. Ponto. Por quê? Porque ele está respeitando o livre-arbítrio. Então, eu não vejo o problema. O problema está no calvinismo. Porque, como eu acabei de ler aqui na Instituta, na volume 1, página 138, Deus não permite o mal. Ele provoca o mal. Ele manipula o mal. Ele faz o cara fazer o mal. Neste livro aqui tem uma citação sobre Zwinglio, para você entender esse contexto aí que Calvino coloca e que Armínio não aceita. Ele diz o seguinte, o doutor Roger Olson: Zwinglio também negou totalmente o livre-arbítrio humano e atribuiu a Deus todas as coisas que acontecem, inclusive o pecado e o mal. É óbvio que ele não quis dizer que Deus peca. O que ele quis dizer é que Deus instiga o pecado para um bem maior, a saber, para a sua própria honra, para a sua própria glória. Zwinglio chegou tão perto quanto qualquer teólogo cristão, no caso calvinista, ao fazer de Deus o autor do pecado e do mal.
falando ele do adultério de Davi com Betseba, Zwinglio disse: no que diz respeito a Deus, como autor disso, não é pecado para ele, pois a mesma ação que é feita por instigação e direção de Deus traz-lhe honra, louvor e glória. Enquanto é crime e pecado para o homem. Embora ele, no caso Deus, impele os homens a alguma ação que é iniquidade para o instrumento que a executa, contudo não é assim para ele mesmo. Ele instiga o ladrão a matar até os inocentes e os despreparados para a morte. A constante defesa de Zwinglio, continua Roger Olson, faz de Deus que ele não está sob a lei humana ou sob as leis régias. E ele dizer que Deus, não estando sob nenhuma lei, pode absolutamente, livremente, fazer o mal e ainda assim esse mal será o bem. Você está entendendo? Agora, professor Taurinho, isso aqui que o Roger Olson falou, se for verdade, se estiver nos escritos de Zwinglio, como está aqui em Calvino, nesta página que eu acabei de ler, é exatamente a definição de maniqueísmo. O maniqueísmo cria assim, o estoicismo cria assim. Então a divindade manipula as coisas. Não existe livre-arbítrio, não existe livre-agência, não existe nada no homem que ele faça. É realmente uma ação livre. O que ele está fazendo é uma ação porque tem um divino por trás. Isso é assustador porque é a mesma coisa que a gnose defendia, que o estoicismo defendia e que o maniqueísmo defendia. Por isso que, em vários momentos, nós temos aqui João Calvino tentando se defender disso. Por quê? Porque é exatamente isso que a problemática traz para nós. Agora, se o que você colocou aí é a visão da maioria dos calvinistas, eu, apesar de discordar de um ponto ou de outro, não vejo problema, acho interessante. Porque, veja, se eu estou diante de um ateu fazendo apologética, eu ainda posso argumentar. Não, mas os calvinistas hoje pensam assim, ou os calvinistas clássicos entendem que é por este caminho, então assim eu tenho um subterfúgio para responder. Agora, se o cara pegar o que está aqui e argumentar, ou pegar o que está em Zwinglio, não tem explicação. É por isso que Nietzsche ficou doido e escreveu o Anticristo ao encontrar essas afirmações. Porque quando você lê Nietzsche, ele está combatendo justamente a ideia de Deus no calvinismo alemão, ou no luteranismo, ou em alguma vertente do calvinismo alemão. Logo, isso deixou ele enfurecido, que ele então coloca tudo ali no livro Anticristo. O que estou dizendo e colocando aqui é que o que nós temos em alguns escritos de Calvino e de alguns reformadores, um bico de sinuca. E lá em Agostinho também. Apesar de que Agostinho, apesar de tudo, ele tenta usar subterfúgios para justificar. Já Calvino não. Ele assume que Deus realmente é autor do pecado. Professor, sem querer interromper o senhor, mas só para dar uma instigada, eu mandei tanto no seu WhatsApp, como coloquei aqui no chat privado, a citação Ipsis Literis, de Jacob e Arminio, em que o senhor pode também conferir na obra do volume 2, caso o senhor a tenha em físico aí, ou na versão digital a página é outra. O senhor poderia ler, né? E o senhor pode também concluir se a sua explicação... Não, eu não preciso concluir, professor. Eu não preciso concluir porque, veja, eu tenho outras citações de Arminio ele falando isso. Está entendendo? Então, mas eu também tenho outras citações agora que negam o que você está dizendo. Não, eu sei. Então, mas você concorda que é a questão das despesas desmentidas. Não. O que está aqui está errado. O que está escrito aqui na página 138? Porque isso aqui está errado. Oi? Não, pastor, não está errado. A não ser que Arminio também esteja errado. A não ser... Olha, ele errou várias vezes.
Arminio Então, tem é vários perguntando pro escritos de senhor aqui o Arminio que são seguinte, errados. eu acredito que uma coisa complementa a outra. Não tem Porque como. Não, Arminio, aqui nesse texto, Torinho, vai dizer o Torinho, quê? deixa eu te falar uma Que coisa. Deixa eu Deus. te falar uma coisa. Não é essa questão de uma coisa complementa a outra. Isso aqui é heresia. É assim que fazem os. Gente, Não, vamos pera aí. acordar, vamos acordar. Não, Torinho, O senhor eu acha que trabalho o o senhor acha tempo que todo com apologética. Ó, mas o senhor acha eu que é trabalho o acadêmico tempo. tomar o pensamento inteiro de um Não. autor Então nós vamos ter que da aceitar. obra de Então nós 15 vamos mil ter que páginas? aceitar a Ellen White do Rodrigo Silva, e não a Ellen White dos escritos de Ellen White. Aí que está o Mas eu não, problema. É a mas mesma coisa. o senhor Eu acha vivo que... a mesma. Não, eu vivo o mesmo problema. O que eu estou dizendo para você é que se eu sou, né, desse trabalho aqui, eu ligo para você e falo, Torinho, então faz uma nota, vamos colocar no rodapé. Porque o que está aqui, está aqui. É texto e contexto. Neste texto e contexto, está dito categoricamente que Deus é autor do pecado. Não E está. ele ainda, Frase veja, aí. ele não fala Tem a com frase aí essas de Deus é autor do palavras, né? pecado? Ele não fala, Torinho, ele não fala com essas palavras. Ele critica Então, Agostinho, e aí ele fala, não tem permissão e não tem presciência. Ora, se não tem mas, pastor, permissão, ele irmão, critica o deixa eu livro do concluir. livre-arbítrio. Se não tem permissão Agostinho e não mudou de tem... posição. Oi? Ele critica o livre-arbítrio, ele critica o posicionamento de Não, Agostinho. eu estou dizendo que eu achei a sua fala aqui. E concluo que parte dessa fala está aqui. Ele não fala se ele está refutando isso aqui, se ele está questionando isso aqui, Ele não ou se ele fala, está mas a citação questionando, está no ele não livro. fala. Não, mas a questão não é essa. Porque se ele estivesse falando que o Agostinho velho estava certo, ele poderia dizer, Agostinho disse, mas Agostinho se corrigiu. Ele não fala isso. Não, Ele mas não ele vai fala dizer, Torinho, à medida que você continua a leitura, ele vai dizer, somebody love para cima de mim, jamais. Então, veja, eu estou preso ao texto. Eu estou preso ao contexto. O que eu estou tentando te explicar é que quando se acusa o calvinismo de que, negando o livre-arbítrio, autocausado, você faz de Deus autor do pecado, está aqui o fato. Agora, veja, o que você falou, ok, é contraditório, mas dá uma explicação. Mas não corrige o que está aqui, Taurino. Não corrige o que está aqui. Então, o que eu estou dizendo para ti é que se nós formos usar essa metodologia e não assumir que ele errou aqui, nós vamos ter que, né, rever algumas seitas também, porque eles usam a mesma tática. E eu não aceito isso. O que está aqui está errado. Outra coisa, se porventura eu achar erros em Armínio, tem um monte de coisa que eu leio de Armínio aqui, que eu marquei no volume 1 que eu já li, que eu discordei de Armínio. Eu não tenho problema em discordar de Armínio. Eu não estou preso a Armínio. Eu não estou preso, estou preso à palavra de Deus. O meu compromisso é com a palavra de Deus. Agora, o que eu estou tentando colocar aqui é o seguinte: está escrito aqui que desse jeito que está colocado aqui por Calvino, Deus torna-se o motivador, o autor de todo o mal, inclusive do pecado. Agora sou eu que faço a pergunta, correto, William? Não, o senhor tem ainda mais 5 minutos e 44 segundos para terminar então, usar o seu tempo. Você pode usar meu tempo para outra coisa? tem que ter tréplica. Guarda o meu tempo. Você guarda meu tempo aí. Posso fazer a pergunta para ele agora? Só um minuto, eu vou mutar aqui. Qual que é a sua sugestão, irmão Torinho? É tréplica. A resposta que ele deu. Eu já estou percebendo, assim, que já que os ânimos estão aumentando, né? Vocês querem que eu abra o tempo e cada um fala, vai cortando o outro, ou vamos respeitar o tempo? Eu prefiro da forma como o senhor está fazendo. Eu acho que tem que ter mediador. Tá. Então, fica difícil aqui para mim ficar acumulando o tempo da fala, tá? Eu gostaria que o pastor Martinez já usasse o tempo. Eu vou tentar. Eu vou guardar aqui 5 minutos para o senhor, e o senhor pode fazer pergunta agora, pastor Martinez? Mas eu gostaria de ter o direito à resposta da resposta que ele deu. Desmuta seu microfone, pastor Martinez. Não, é porque assim, ó, eu perguntei aí. E ele respondeu. Aí agora é a minha vez de responder a resposta dele. Não, Torinho, eu vou te fazer a pergunta. No seu tempo, você faz a réplica, se você quiser. Ok? Tudo bem? Tudo bem. Pode ser também. Tudo certo? Então, veja, eu vou até ajudar você com a pergunta, tá bom, Torinho? A pergunta que eu separei aqui para você
é o seguinte: o doutor Nicodemos e o reverendo Hernandes, agora recentemente, em uma live no Vilela, e nós sabemos que os dois são dois expoentes do calvinismo no Brasil, disse categoricamente que no calvinismo não existe livre-arbítrio. Não existe livre-arbítrio. É só quem quiser aí dar um Google aí que acha. Eu tenho o vídeo aqui também. A grande questão é que, se o homem não tem livre-arbítrio, e você aqui já citou vários textos, já mostrou para mim várias colocações onde o homem está, digamos assim, livre na sua vontade, com o termo livre-arbítrio, você colocou vários textos aí falando de livre-arbítrio. Eu te pergunto, eles não conhecem esse material que você colocou aqui para nós, que você expôs aqui para o espectador? Não conhecem. Ponto. Sério? Sério. Caí da cadeira, William. É sério, Torinho? Sério. Pergunta simples, até. É bom que já come o tempo aqui já. Você tá brincando comigo? Isso é piada sua. Você tá de brincadeira, né? Não conhece. Você vai mandar esse material para nós aí, os PDFs? Mando. Beleza. Eu enviei, pastor, eu enviei meu livro ao senhor. Você recebeu o código de rastreio? Já recebeu. Já tá vindo. Tá no teu livro isso aí? Tá no livro, tá. Nós precisamos mandar um livro. Nós precisamos mandar um livro seu, então, para o Hernandes, para o Nicodemos e para o Granconato. Veja, vai lá, agora você pode responder. Tentando denegrir a imagem de ninguém, tá? E a pessoa não fica pensando aí que tentando dizer o que eu não disse, tá bom? Eu só disse os materiais que eu citei. Motorinho, desculpa interrompê-lo, meu irmão. Você está me ouvindo? Motorinho? Oi. Desculpa te interromper, deixa eu chamar a atenção do pessoal aqui dos comentários. Pessoal, a capa do vídeo não está escrito debate. A intenção de colocar um tempo é justamente para que um não fale mais que o outro e não fique interrompendo, tá? A ideia inicial desse vídeo aqui foi bate-papo, beleza? Se os dois quiserem um dia fazer um debate com regra, tudo certinho, eu colocarei a regra com certeza. Mas o que eu estou tentando fazer aqui? Estou tentando usar de bom senso. Às vezes tem um assunto, um contexto que um dos dois quer passar e precisa de uns minutinhos a mais. O que eu estou fazendo? Eu estou tentando ser justo. O combinado fica tranquilo. Fica tranquilo. De 10 minutos. Mas como passou, então eu estou devolvendo tempo. William, fica tranquilo. Usa mais tempo que o pastor Martinez e o pastor Martinez fala as coisas mais rápido. Então, por isso que está sobrando tempo, beleza? Então, se vocês veio aqui achando que ia ser um debate e tal, tá virando um debate, mas a ideia inicial é um bate-papo, beleza? Não foi combinado um debate. Antes de passar a palavra para o Torinho, só queria dizer que tá aqui as minhas obras de Armínio. Teve um bobão aí falando que eu não tenho as obras de Armínio. Eu tenho, tá aqui, ó. Mas eu li só o volume 1, tá, Taurinho? Bom, já que não é um debate, eu vou fazer o seguinte, ó. Vai usar o tempo de pergunta e a resposta, eu vou somar o tempo, beleza? Então, se demorar 30 segundos aí para fazer pergunta e mais 9,5 para dar resposta, eu vou considerar 10, beleza? Então, não vai mais ter tempo para pergunta. A pessoa vai poder usar o tempo dela. No máximo 10 minutos, peço por favor aqui que o pastor Martinez e o Torinho respeitem ali o limite de 10 minutos para não ficar uma coisa tão cansativa. É que, na verdade, William, olha... William... Só um minutinho. Só um minutinho. Então, eu vou deixar 10 minutos no total, tá? E se tiver alguma falta de algum assunto, abordar algum assunto, vocês vão escrevendo aí para nos próximos 10 minutos de cada um, vocês pegam e usam o tempo aí, beleza? Então, vou fazer assim a partir de agora, tá? E, pastor Martinez, quando for a vez do senhor, o senhor tem 5 minutos a mais. Tá bom. Pode ser assim? Vocês topam? Os dois estão de acordo? Motorinho? Não, eu só queria dizer o seguinte, na verdade é o seguinte, essa última resposta do Torinho quase me derrubou da cadeira aqui, né? Eu fiquei... Então... Torinho, essa live vai ficar para a posteridade. Eu entendi, você não foi desrespeitoso, não foi nada. Eu concordo com você foi muito educado. O que eu estou dizendo é o seguinte, eu, pessoalmente, fico, digamos assim, interessadíssimo nesses outros materiais, porque você é um estudioso de
de teologia reformada, sobre estas falas aí, esses textos que você colocou, sobre livre-arbítrio. Puxa vida, quantas vezes eu fiz vídeo de livre-arbítrio no meu canal e os caras, só de eu citar o termo livre-arbítrio, já desqualificava, ofendia, agredia. Então, assim, tô tranquilo com isso, achei muito bom. Agora, eu só bati nessa tecla aqui, William, nesse texto aqui, porque esse texto aqui é o texto que eu tenho para que o Tourinho responda. Ele já deu a resposta dele, tá tudo certo. Vamos para a próxima. Então, vamos lá. O pastor Martinez, né, mais uma vez, né, com máxima vênia, eu acredito que ele se utilizou de uma tática chamada red herring, né, ou seja, ele desviou o foco da discussão, quando ele não abordou diretamente o texto de Jacob e Arminio. Porque quando ele fala que permissão em Arminio é permissão, não está de acordo com o que o próprio Arminio falou. Então, eu vou ler aqui somente o último ponto, nem vou ler os outros três. Vou ler somente o último ponto para não comer tanto no meu tempo. Porque Arminio ele vai dizer a respeito do pecado que Deus faz no ato pecaminoso. Veja bem. Lembrando que Arminio, no volume 1 de suas obras, tá? No volume 1 de suas obras, vou até pegar aqui a página aqui. No volume 1 de suas obras, na página 231, Arminio também tem que se defender da acusação de que Deus é o autor do pecado. Tá? Ou seja, Arminio também foi acusado de tornar Deus o autor do pecado. Tá? Por outros que já eram mais libertários do que ele, com relação à liberdade humana. E aí Arminio ele vai dizer com relação ao pecado, ele começa o texto dizendo que a permissão não é ociosa e que os atos de Deus com relação ao pecado são positivos, não simplesmente negativos ou libertários, como a pastor João Flávio Martinez. Repita o que você disse, por favor, eu não ouvi direito. Como é? Tá. Eu não ouvi. Repetindo. Jacob e Arminio, ele fala que a permissão, quando ele fala de permissão em relação ao pecado, ele fala de permissão não ociosa, e essa permissão une 4 atos positivos. E ele cita quais são os atos positivos que incluem a permissão divina, ou seja, não é uma permissão pura e simples, no sentido que a gente entende no português, né? Aqui é uma permissão que tem um contexto teológico. E aí ele vai dizer, né, que esses 4 atos positivos, quais são? A preservação da criatura com respeito à essência, vida e capacidade, né? Ou seja, ele mantém a criatura viva. Deus mantém a criatura viva, óbvio, né? Isso aí todo mundo sabe. O cuidado, agora que começa, o cuidado para que um poder maior ou igual não seja colocado na oposição. Olha só, Deus está cuidando para que um poder maior não seja colocado na oposição. Porque se o homem tivesse livre-arbítrio, ele teria poder maior, Tourinho? Você está dizendo isso, que o Arminio está falando isso? Não, ele está dizendo que Deus cuida para que um poder maior do que aquela ação que ele vai tomar, ou seja, ele está dizendo que Deus cuida para que aquilo não seja impedido. É o que está dizendo aqui. Aí, eu estou pedindo a explicação do senhor, né? É o que está escrito aqui. Não. O problema é que você está colocando como se Arminio estivesse concordando que Deus manipula essa questão toda. Não estou dizendo. Estou dizendo sim. É o que está escrito Exatamente. aqui. Eu sei que você está dizendo. Eu estou dizendo, o senhor pode, né? O senhor pode agora explicar como é que Arminio fala que Deus faz isso daqui, ó. Os 4 atos positivos da permissão. O terceiro é um ato positivo da permissão divina sobre o pecado. A oferta de um objeto contra o qual o pecado será cometido. Ponto 3. Ponto 4. Quarto ponto positivo da permissão, ou seja, está incluso na permissão. A concessão destinada de uma cooperação que, devido à dependência de uma causa segunda, tem da primeira, é uma cooperação necessária. Em segundo lugar, a administração de argumentos e ocasiões que convidam à perpetração do pecado, ou seja, isso está incluso na permissão. E, em terceiro lugar, a determinação de lugar também está inclusa. Veja bem, Deus determina o lugar, o tempo, maneira e circunstâncias similares. Em quarto lugar, a cooperação imediata, propriamente dita, de Deus com o ato do pecado. Né? Mas se Deus está manipulando o ato de pecado, ele está errando como Calvino errou. Então, mas vem a grande pergunta, né? Essa obra aqui, volume 2,
pastor, de Armínio, isso aqui foi lançado já há muito tempo aqui no Brasil, né? E nós não vemos absolutamente nenhum arminiano citar esse texto. Mas o de Calvino, se ele falar a mesma coisa, não, tornou deu todo pecado. Mas está errado, tá errado do mesmo jeito, Paulo. William. Só ele concluir, pastor, por favor. Não, tudo bem. Entendeu? E assim, com relação à providência divina, não tem só esses textos, não. Armínio fala claramente que Deus entregou as concubinas de Davi a Absalão. Ele fala que se por acaso alguém negar que o pecado de Eva estava debaixo da gestão e administração e orientação divina, isso está ofendendo todos os teólogos. Ou seja, num consenso na época dele, ninguém nem pensava em falar o contrário disso. Né? Então, para você ver o nível, né? Então, não, mas assim, veja bem, a minha questão não é essa, a minha questão não é essa. A minha questão é que nós não vemos nenhum arminiano citar esses textos. Quando eles citam esses textos, logo eles vão recorrer a outro texto de Armínio que vai dizer que Deus não é autor do pecado. Não, mas isso aqui está errado. Não, porém... Não, tá, só pode pegar, inclusive, agora, abrir aí seu livro. Aqui, ó. Na página. Está aqui. 402 e 403. Está aqui. Do volume 2. Opa, desculpa. Não, essa aí mesmo. Peraí, deixa eu ver aqui como é que tá no meu livro aqui. Está aqui. Tá aí? Está aqui. Deixa eu achar. Tá aqui, ó. Olha aqui, ó. Inclusive tá aqui, ó. Olha aqui, ó. Está aqui, ó. Quando ele trata sobre a providência de Deus, ó. Eu vou analisar melhor isso aqui, porque do jeito que está aqui, Tourinho, ele faz de Deus autor do pecado também. Isso aqui é gnose. Isso aqui é estoicismo e maniqueísmo. Sem nenhum problema. Então, pastor, só que a grande pergunta é, eu sei que muitos pastores, apologistas estudiosos, já leram isso aqui. Você não vê essa citação em lugar nenhum. Não. Só cataloguei o volume 1, viu? Só cataloguei o volume 1. Agora, o que pode... Tudo bem, assim, no volume 1, eu vou trazer algumas coisas aqui do volume 1, por exemplo. Tá? No volume 1, Armínio, primeiro, na página 231, ele se defende de transformar Deus autor do pecado. Ele foi acusado disso. No volume 1, ele também vai dizer o seguinte, ó. Engraçado assim, interessante, né? Não vou usar esse termo não, porque parece ser um termo jocoso, o que eu não pretendo. Não tem problema não, acho interessante mesmo. Na página 230 do volume 1. Junto com a providência divina, coloca em sujeição tanto o livre-arbítrio e até mesmo as ações de uma criatura racional, de modo que nada pode ser feito sem a vontade de Deus, nem mesmo qualquer uma daquelas coisas que são feitas em oposição a ela. Ou seja, os pecados não são feitos sem a vontade de Deus, é o que ele está dizendo. Aí ele vai dizer, não há negação agora. Entretanto, devemos observar uma distinção entre ações boas e más, né? Boas e más ações. Ressaltando que Deus deseja e realiza boas ações, mas aquelas que são más, ele as permite livremente. Aí ele complementa, né? Indo ainda mais longe que isso, eu muito prontamente concordaria que até mesmo todas as ações de qualquer natureza a respeito do mal, que podem eventualmente ser reais, inventadas, podem ser atribuídas à providência divina. Ou seja, eu entendi, Tourinho, mas ele está cometendo o mesmo erro. Ele está cometendo o mesmo erro do Calvino. Aqui então, mas aí ele vai dizer o seguinte, devendo ser empregada apenas uma cautela para não se concluir a partir dessa concessão que Deus, mas olha, por causa do pecado. Né? Tourinho, mas a grande questão é, isso aqui, se ele negar, seja quem quer que seja, que o homem tem um livre-arbítrio autocausado, isso não é livre-arbítrio, Tourinho. Não, peraí, agora vamos entrar na parte do livre-arbítrio, né? Isso, que ainda não entramos, né? Só queria mostrar ao senhor que, se por um acaso, o senhor, alguém pegar os textos de Calvino e dizer que há uma contradição real, e dizer que Calvino transforma Deus ao autor do pecado, mesmo sem levar em conta outras coisas que ele escreveu, então Armínio pode ser acusado da mesma coisa.
Só Eu que não vejo o problema em arminiano acusá-los disso, só se for acusa assim. Calvino, tá? Agora, com relação ao livre-arbítrio, eu gostaria de lhe fazer uma pergunta. Pois não. Se as nossas ações são para terem significados, elas são ações autocausadas, ou seja, você tem que ter a capacidade de atualizar coisas diferentes que você fez ou que você faz para que isso tenha significado. A morte de Cristo, ela teve significado, uma vez que Cristo não poderia fazer diferente? Ou o senhor acredita que Cristo efetivamente poderia vir e falhar na sua missão? Essa é a minha pergunta. Com respeito ao livre-arbítrio. Boa pergunta, boa pergunta. Vamos lá. Opa, estão ligando aí, William. Não, é o timer. Pastor, o senhor conhece... Eu descontei Eu um vou- minuto. Eu descontei Tá um bom. minuto lá dos 5 que sobravam. Eu vou- 20 na 14, Eu vou começar a ler Bíblia agora, então. Eu vou falar da Keila aqui. Você conhece a Keila, William?